sobre o 7 de setembro, Cris, eu acho que mais ou menos todo mundo estudou um pouco isso no ensino médio e tal, então todo mundo tem mais ou menos uma ideia do que foi, assim, os eventos básicos, principais, né? O problema é que a nossa historiografia e, sobretudo, as nossas artes, né, a representação desses eventos foi sempre muito, muito depreciativa, né? A gente tem uma deficiência de uma imagem mais heróica e mais positiva da história brasileira, né? Por exemplo, tem aquele filme da cineasta Carla Camurati sobre a chegada da corte portuguesa ao Brasil, que é uma imagem totalmente caricata e grotesca do Dom João e da Carlota Joaquina, etc. É sempre uma coisa assim, em si, isso não seria um problema em si mesmo, né? Não tem nenhum problema existir um filme de sátira dos eventos, mas se tivesse outros parâmetros para você satirizar, né? Você ter uma sátira, você precisa primeiro ter alguma referência da história, como é que ela foi, né? O problema é que o Brasil não teve essa carência. A gente ficou só com a visão satírica, irônica, cínica, né? Meio debochada da história, e a gente perde os momentos, as coisas positivas e heróicas que foram, né? A gente está falando, por exemplo, do papel do Dom Pedro I, que era um garoto na época da independência, era um jovem, né? Tinha 23 anos, 20 e poucos anos, né? E você perceber a postura dele, como ele foi inteligente, como ele soube negociar politicamente, passar por uma série de conflitos, dificuldades, né? Eu acho que isso vale a pena a gente pensar. Então, pensando num contexto, só para lembrar mais ou menos o público que não lida, não tem contato com essa história há muito tempo, a gente está falando de um momento ali no começo do século XIX, que, na verdade, a independência brasileira começa com um evento crucial, que foi a chegada da corte brasileira ao Rio de Janeiro, ao Brasil, né? Em 1808. Na Europa, a gente tem a expansão do Napoleão conquistando a Europa inteira, e estava sempre a Inglaterra, é o calcanhar de Aquiles de todos os projetos expansionistas, imperialistas europeus, né? Então, o Napoleão também, quando foi enfrentar a Inglaterra na batalha, na guerra naval, se ferrou, perdeu todos os navios, a frota francesa foi derrotada, não conseguiu chegar, e a solução do Napoleão foi impor um bloqueio continental, impedir que os demais países europeus comercializassem com a Inglaterra, né? Ele fez isso e, ao mesmo tempo, como ele tinha uma influência muito grande ali sobre Portugal, porque era uma nação ali relativamente enfraquecida naquele momento, ele também exigiu que Portugal declarasse guerra à Inglaterra. Só que a Inglaterra é um parceiro antiquíssimo de Portugal. Portugal não poderia fazer isso. Então, naquela sinuca de bico ali, você não querendo aderir ao bloqueio, também não impossibilitado de declarar guerra à Inglaterra, né, obviamente, a solução do Dom João foi transferir ali a coroa, a sede da coroa portuguesa, para o território, digamos, além-mar, para as colônias, né? E no momento que ele faz isso, né, antes de chegar no Rio de Janeiro, ele para ali na Bahia, durante um pouco, antes mesmo de chegar no Rio, ele já na Bahia, em Salvador, ele faz o gesto fundamental, que foi a abertura do Brasil, dos portos brasileiros às nações estrangeiras, nações amigas, né? E isso rompe o pacto colonial, ou seja, o monopólio de Portugal, da metrópole, sobre o comércio brasileiro é quebrado ali, e ali já começa o processo de você integrar o Brasil na ordem internacional ali, e aí o Brasil começa a crescer economicamente, começa a sobrepujar Portugal de uma maneira assim que eles não esperavam. Em 1815, o Dom João promove o Brasil a Reino Unido, a Portugal, Algarve, né? Tudo isso são etapas desse processo de independência, e evidentemente isso gerou uma reação muito ruim em Portugal, né? As elites portuguesas começaram a ficar economicamente empobrecidas. O Dom João também tomou uma série de medidas administrativas que transferiam uma série de órgãos estatais de poder de Portugal para o Brasil, né? Isso gerou também uma série de reações lá. E a partir de 1820, você tem uma revolução liberal no Porto, que acontece em Portugal, muito influenciada pelas ideias iluministas e tal. E a partir disso, eles têm digamos, abalam ali um antigo regime, a monarquia absolutista, e eles formam umas cortes constitucionais, porque eles querem elaborar uma nova constituição em Portugal, né?